tudo bem? Então vamos agora observar os problemas básicos. Está na hora da gente partir, né, para um conceito mais profundo para poder resolver os problemas básicos de percentuais. Bom, primeiro vamos falar para você sobre o fator de correção. É preciso saber fator de correção, tem que saber. O que acontece? Primeiro passo, você vai pegar 100%, no caso de a questão vir falando que é um aumento, entendeu? Aí você vai pegar 100%, vai somar ou subtrair, caso a questão vir falando que é um desconto em todos os valores que apareceram na questão. Valores percentuais. Segundo passo, dividir todos os valores por 100, transformando os valores na forma decimal. Aí você achou o fator de correção. Primeiro você tem que saber achar o fator de correção. Por quê? Porque o fator de correção ele vai corrigir o valor da mercadoria, para mais ou para menos. Aí tu faz uma continha de multiplicação e já acha o valor da mercadoria para mais ou para menos. Por exemplo, uma mercadoria no valor de R$140 sofre um aumento de 20%. É claro que se ela sofre um aumento de 20%, você pode pensar assim, 10% de 140 dá 14, 20% é o dobro, 28. Vai aumentar 28, ela vai para 168. Beleza. Qual o novo preço dessa mercadoria? 168. Você faz de cabeça, né? Tranquilo. Mas, se for um valor maior, e aqui for diferente de 20%, você não consegue fazer assim. Por exemplo, se o cara fala, uma mercadoria no valor de R$140 sofre um aumento de 13,35%. Aí você não vai conseguir fazer de cabeça. Mas assim é mole, né? Assim qualquer ser humano faz. Como é que você usaria o fator de correção? Né? Fator de correção. Eu vou pensar o seguinte. Então eu vou achar o fator. Eu tenho 100%. Se aumenta 20%, eu vou somar 20% aqui. E aí eu vou para 120%. O que é 120%? É 120 dividido por 100, que vai me dar 1,2. Então agora, como é 140, eu multiplico por 1,2, que é o fator de correção. E ele vai corrigir o valor da mercadoria. 140 vezes 1,2 é como se fosse 14 vezes 12. Olha lá, 28, 14, 168. Vai para 168. Esse é o fator de correção. Tudo bem? Tranquilo. O fator de correção é um exemplo 1, quando é aumento. Se fosse desconto, um exemplo 2. E aí você vai fazer a mesma coisa. Não tem mistério. Se for desconto, você vai fazer a mesma coisa. A única diferença é que o desconto você vai fazer menos, ok? Então, se eu tenho R$130, uma mercadoria custa R$130, sofre um desconto de 30%. Qual o novo preço dessa mercadoria? Então, eu tenho 100% menos 30%, isso me dá 70%, que é 0,7. Né? Dividindo 70 por 100, 0,7. O que eu vou fazer? 130 vezes 0,7. O que isso vai me dar? Isso vai me dar 7 vezes 13. E aí, multiplicando, 3 vezes 7, 21 vão 2, R$91. A minha mercadoria vai se reduzir a R$91. Isso seria o fator de correção. Tudo bem? Então tá lá. Vamos aí a uma questãozinha, né, agora, que é assunto fácil pra gente agora. Então eu tenho, tá aqui, bonitinho, a questão organizadinha. Segundo a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, menos da metade da população mundial tem acesso à água potável. A irrigação corresponde a 7% do consumo de água. 21% vai para a indústria e apenas 6% destina-se ao consumo doméstico. De acordo com as informações, de cada 2.000 litros de água, quantos litros se destinam ao consumo doméstico? Bom, no texto ele fala que a irrigação corresponde a 73% do consumo de água. 21% vai para indústrias e apenas 6% destina-se ao consumo doméstico. Então eu tenho que calcular 6% de 2.000. Como é que eu calculo 6% de 2.000? 6% de vezes 2.000. Simples assim. 6% de 2.000 é 6 sobre 100 vezes 2.000. Eu corto 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, multiplico 6 vezes 20 e vou encontrar 120, que está na letra A. Simples assim, não tem mistério nenhum, ok?
Então vamos lá para a questão 2. Das 8.200 pessoas de um determinado concurso público, né? 20% estavam concorrendo ao cargo de assistente de administração. Os organizadores do concurso observaram que o número de vagas para assistente de administração correspondia a 10% do total de inscritos que concorriam a esse cargo. Quantas eram as vagas para assistente de administração? Bom, uma escola de educação... não tem espaço. E agora? Bom, vamos lá. Das 8.200 pessoas que se inscreveram para participar de determinado concurso público, 20% estavam concorrendo ao cargo de assistente de administração. Então, eu já tenho que calcular 20% de 8.200. Vamos calcular 20% de 8.200. Olha lá. 20% de 8.200. Corto 2 zeros aqui, corto 2 zeros aqui. Então, eu tenho aqui 4 e ele 16. Então, dá 1.640 pessoas concorrendo ao cargo de assistente de administração. 1.640. E aí, o que ele diz na questão? Os organizadores do concurso observaram que o número de vagas para assistente de administração correspondiam a 10% do total de inscritos que concorriam a esse cargo. Ou seja, 10% das vagas de assistente de administração. Então, seria 10% desse cara. 10% de 1.640 é só pegar 1.640 e dividir por 10, galera. Dá 164 vagas. 10% de qualquer número é só dividir por 10. Quero calcular 10% de 1. É 1 dividido por 10, 0,1. Quero calcular 10% de 24. É 24 dividido por 10, 2,4. Quero calcular 10% de 30. 30 dividido por 10, 3. Então 10% é só você dividir por 10. Daria 164. Resposta da letra B da nossa questãozinha de número 2. Então, questão de número 3. Questão de número 3, questãozinha do Pedro II, né? Uma questãozinha legal. Vamos para a questãozinha de número 3. Bom, ela diz assim: uma escola de educação básica atende do primeiro ano ao 9º ano do ensino fundamental e da primeira série à terceira série do ensino médio. Sabe-se que 65% dos alunos estão matriculados no ensino fundamental e que 1/4 dos alunos estão matriculados na terceira série do ensino fundamental. Nessas condições, a percentagem de alunos matriculados nas outras 2 séries do ensino médio, né? Vamos com calma. Então, eu tenho atende do primeiro ao 9º ano do ensino médio fundamental e da primeira à terceira série do ensino médio. Sabe-se que 65% dos alunos estão matriculados no ensino fundamental. Ensino fundamental, 65%. Tirando o ensino fundamental, sobra a primeira à terceira série do ensino médio. E que 1/4 dos alunos estão matriculados na terceira série do ensino médio. Nessas condições, a porcentagem de alunos matriculados nas outras séries nas outras séries do ensino médio é 1/4. Né? 1/4. 1/4. O que é 1/4? 1/4 vezes 100, a gente aprendeu a transformar em porcentagem, seria 25%. Né? Então, eu tenho que 25% dos alunos estão matriculados na terceira série do ensino médio. A pergunta dele é: nessas condições, a percentagem de alunos matriculados nas outras séries do ensino médio. O que eu tenho? Eu já tenho 65, eu vou somar com esses 25 aqui. 65% com 25% vai me dar quanto? 90%. Se eu sei que o total da escola é 100%, então se eu tenho 100% na escola, 90% são as séries que o enunciado disse. Tirando, me sobra 10%, que é o que está faltando. 10% é a letra C. Então, muito simples, né? Questãozinha tranquila de transformar percentual para você poder desenrolar. Questão número 4.
João recebeu de herança um terreno de 450 metros quadrados. João recebeu de herança um terreno de 450 metros quadrados. Ele pretende construir uma casa que ocupa 40% da área desse terreno. Qual será em metros quadrados a área ocupada pela casa? 40% de 450. E aí eu posso cortar aqui, um zero em cima com um zero embaixo, zerinho aqui com zerinho aqui. 4 vezes 45, 4 vezes 5, 20, 2, 16, 17, 18, 180. Então seria aí de 180 metros quadrados, letra B. Ok? Letra B. Questão de número 5. Constatou-se no vilarejo que o ano de 2006, 120 pessoas foram vitimadas pela dengue. No ano seguinte, esse número caiu para 90 pessoas. Podemos dizer então que houve uma redução no número de vitimados na ordem de quanto? Bom, em 2006 você tinha 120 pessoas vitimadas pela dengue. Então, a 120 está para 100%. No outro ano, esse número caiu para 90 pessoas. Podemos dizer então que houve uma redução no número de vitimados. Era 120, foi para 90. Então houve uma redução. Uma redução de quanto? 120 para 90, a diferença é 30, diminuiu 30. Então houve uma redução no número de vitimados, da ordem de quantos por cento? Esses 30 que diminuiu, equivale a X%. E aí você vai lá e faz a regrinha de 3, ó. Né? Simplifica aqui. Posso simplificar o 3 por 3 que dá 1 e o 12 por 3 que dá 4. Multiplico cruzado, 4x igual a 100. Então x igual a 25%. Sempre que você tem uma coluna aqui de números na regra de 3, seja ela uma regra de 3 diretamente ou inversamente, você pode simplificar, tá, os números para facilitar a sua operação. Então, vamos para a questão de número 6, questãozinha de educação infantil da SME. Eu tenho aqui um refresco feito misturando-se 13 litros de suco de laranja com 39 litros de água, né? Questãozinha de percentual. Então, ele vai pegar 13 litros de suco de laranja e vai misturar com 39 litros de água, dando 52 litros. Ok? A porcentagem de suco de laranja, ou seja, se eu tenho 52 litros de um suco, então eu tenho 52 está para 100%. Então, a porcentagem de suco de laranja, 13, está para X%. E eu simplifico por 13 vai dar 1, simplifico por 13 vai dar 4, multiplico cruzado, 4x igual a 100, x igual a 25%. É a porcentagem aí de suco de laranja. Charles, né? Outra questãozinha de número 7. Questãozinha de número 7. Número 7. Olha lá. A figura abaixo representa um círculo dividido em 8 partes. Círculo dividido em 8 partes iguais. Em relação à área total do círculo, cada uma dessas partes representa o seguinte percentual. Bom, ele foi dividido em 8 partes, né? Cada uma dessa parte representa 1/8, né? 1/8 para transformar em percentual, multiplico por 100, vai ser 100 dividido por 8, que vai me dar 12,5% ou 12,50%, alternativa A, porque 12,5% é uma coisa que 12,50%. Aqui é simples, né? Porque você tem 8 gominhos, então um gominho do total de 8 é 1/8. 1/8 é só você multiplicar por 100, então é simples. Ok? Então, aí a gente já viu, e agora nós vamos para aumentos e descontos sucessivos, que é uma questãozinha garantida também na sua provinha, onde você tem que usar o fator de correção. Aumentos e descontos sucessivos. Como funciona isso? Um comerciante elevou o preço de mercadorias em 50% e divulgou no dia seguinte uma remarcação com desconto de 50% em todos os preços. Qual o desconto realmente concedido em relação aos preços originais? Não é? Bom, simples. Vamos pensar no fator de correção. Se a mercadoria teve
elevou o preço 50%. Se eu tenho 100% e somo 50%, eu tenho 150%. 150% dividido por 100, 1,5 vezes. Em seguida, o cara pega a mercadoria e desconta 50%. Se eu tenho 100% e desconto 50%, eu fico com 50%. E quanto que dá 50% dividido por 100? 0,5. Então agora é só multiplicar. 1,5 por 0,5. Fazendo essa continha, eu tenho 0,75. Como se faz para transformar um número em percentual? Multiplico por 100. Multiplico isso aqui por 100. No final das contas, eu fico com 75%. Se eu tinha 100% e agora eu tenho 75%, de 100% para 75%, realmente houve um desconto. Qual o desconto concedido? Realmente de 100% para 75%, o desconto foi de 25%. Muito simples, né? Olha lá. 25%, Charles, né? Charles. Então, é muito simples aumentos e descontos sucessivos. É só você fazer essa brincadeirinha, né? De trabalhar com o fator de correção e você mata tranquilamente, sem problema nenhum. E algumas questões são até pegadinhas. Envolve até aquela pegadinha de não aconteceu nada, ficou igual, não mudou nada, tudo como era antes no Castelo de Abrantes. Então, olha aqui, ó. Uma mercadoria teve seu preço aumentado em 20%. Em seguida, o novo preço foi rebaixado 20%. O preço final da mercadoria em relação ao preço inicial é igual? 4% maior, 4% menor? Então, vamos pensar sempre no 100%. Ó, aumentado em 20%. Aí tu vai raciocínio de cabeça. Se eu tenho 100%, aumenta 20%, vai para 120%. Qual é o fator de correção? Só dividir esse número aqui, 120 por 100. 1,2. Se eu tenho 100% e depois, em seguida, o novo preço foi rebaixado, menos 20%, ele vai para 80%. Dividir esse número por 100, 0,8. O que eu faço com esses caras? Multiplico 0,8 vezes 1,2. Isso vai me dar 0,96. Isso é percentual? Não. Multiplico por 100. 96%. Vamos analisar. Sempre quando eu chego ao final desse valor, eu vou pegar o 100% e comparar. Então eu vou comparar o 100% com 96%. De 100% para 96%, ficou menor 4%, né? Menor 4%. Olha lá. 4% maior? Não. 4% menor. Letra C de Charles. Ok? Então aí, ó, é assim que funciona essas questõezinhas de aumentos e descontos sucessivos. Um engenheiro, ao construir uma praça circular de raio 3,45 centímetros, percebeu que deveria aumentar seu raio em 40%. Olha aí a questão pegadinha. Essa é a pegadinha maior de todas. Tá? Aí você já vai fazer cálculo da circunferência, comprimento. E vai dar tudo errado. Por quê? Olha a maldade. Um engenheiro, ao construir uma praça circular de raio 3,45 centímetros, percebeu que deveria aumentar seu raio em 40%. Logo, podemos afirmar que sua área final, em relação ao anterior, ficará o quê? Maior, menor? Toda vez, isso funciona não só para a circunferência, mas também para o quadrado. Toda vez que o cara fala que o raio da circunferência aumenta 40%, isso significa 2 aumentos sucessivos de 40%. A mesma coisa no quadrado. Se fosse um quadrado e ele aumentasse o lado em 40%, isso ia significar 2 aumentos sucessivos de 40%. Então, se eu tenho 2 aumentos sucessivos de 40%, o fator de correção de aumento seria 100% mais 40%. Isso daria 140%, dividindo isso por 100, 1,4. Como são 2 aumentos, então é 1,4 vezes 1,4. Né? Isso vai dar 2,56. Isso, 2,56. 1,4 vezes 1,4 é 1,4 ao quadrado, que vai dar 16, que vai dar 0,1, 2,48, que vai dar 28.
2 vezes 4, 8, vezes 1, 8, que vai dar 0,8. 1,96. Na verdade, 1,96. E aí, ó, 1,96, você multiplica por 100 para transformar em percentual. Vai dar 196%. Se eu tinha 100% e ele foi para 196, então houve um aumento, né, na área de 96%. É um aumento, né? Olha lá, 96% maior, alternativa A. Ok? Então, é muito simples, não esqueça. Se eu tenho um círculo e aumento o raio, o aumento percentual equivale a 2 aumentos percentuais. Se eu tenho um quadrado e aumento o lado, equivale a 2 aumentos percentuais. Ok? Então é aí que funciona. Então partiu, vamos para a questão de número 4. A questão de número 4 é uma questãozinha que fala sobre aumentos e descontos sucessivos também. Mas nós vamos ver essa questão número 4 no próximo bloco, que nós já estamos aí em cima do nosso tempo. Ok? Então um forte abraço, continue conectado.